Glorioso Deus, aleluia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus a todos meus queridos e amados irmãos. Nessa tarde de domingo venho aqui trazer uma mensagem para que nós possamos estar refletindo a respeito da palavra de Deus. Na primeira epístola de Pedro, no versículo 18, fala dessa forma assim: sabendo que não foi como as coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, quer por tradição recebesse dos vossos pais. Esse primeiro versículo, esse versículo 18, a epístola de Pedro, que nós podemos meditar já no início dessa mensagem, meus irmãos, é que o preço pago pela minha alma, pela tua alma, pela alma daqueles ainda que vão ser restaurados, aqueles que vão ser transformados, aqueles que vão ser impactados pela palavra de Deus, eles foram resgatados não por coisas corruptíveis, não foi uma troca de aonde no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, os pactos que foram feitos foram quebráveis. O próprio ser humano, o próprio povo de Israel quebrou todos os pactos, todas as alianças que foi constituída ao longo do tempo que Deus veio restaurando a fé, veio resgatando aquele povo de diversos sofrimentos, de diversas guerras, de diversas pelejas. Cada vez que o povo virava as costas para Deus, eles caíam em desgraça, eles caíam sob escravidão, eles caíam na fome, eles caíam em ruína, eles caíam, muitas das vezes eles eram subjugados pelas nações, eles eram saqueados pelas outras nações, eles eram aprisionados pelas outras nações, eles eram prisioneiros das outras nações e se transformava escravo das outras nações por quebrar aliança com Deus. Então assim, meus amados irmãos, tudo tem um preço para aqueles que viram as costas para a palavra de Deus. E como aquele pacto, como a própria palavra de Deus em Hebreus fala, que era uma aliança passageira, era uma aliança transitória, que viria uma aliança inquebrável, viria uma aliança que não tinha como quebrar. Era sim, sim, não, não. Era o caminho que leva ao céu e o caminho que leva ao inferno. Então a aliança está feita, aliança com o sangue do Cordeiro Eterno. Todos aqueles que crê como o Senhor Jesus, como seu legítimo, único Salvador das nossas almas, crendo, acreditando e produzindo os frutos de arrependimento, a aliança está sobre a tua vida, a aliança está derramada sobre a tua vida. E se você for fiel à palavra de Deus, se você for fiel aos conceitos de Deus, naquele grande dia, aonde soar a trombeta, ressuscitará num corpo incorruptível para habitar nas moradas do Senhor. Essa é a aliança. E todos esses que não conseguem, ficar, no caminho do Senhor Jesus, estão escravos, não mais subjugados por nações, não mais subjugados de uma escravidão física, mas uma escravidão espiritual. São escravos das drogas, são escravos da bebida, são escravos da prostituição, são escravos do adultério, mas para isso há a libertação, porque a palavra de Deus fala assim: sabendo que não foste comprado por coisas corruptíveis, essa aliança do Senhor Jesus é inquebrável, porque o próprio homem, aquele próprio homem que estava ali oferecendo sacrifício pelo pecado do povo, ele mesmo estava corrompido, ele mesmo estava se corrompendo, então se tornou um ciclo. Então aqueles que ofereciam oferta pelo pecado do povo também oferecia pelo pecado deles. Era uma aliança frágil, era uma aliança
que não tinha sentido mais a aliança de Cristo, ele veio se oferecer como um cordeiro perfeito, sem pecado, imaculado. Ele mesmo se ofereceu, ele mesmo foi o cordeiro numa aliança perfeita, numa aliança inquebrável para aqueles que guardam os mandamentos do Senhor. E essa aliança está estendida para a eternidade. Naquela época, Deus ofereceu ouro e prata, ofereceu, né, uma terra que emanava leite e mel, cumpriu na vida daquele povo. A promessa na minha vida, na tua vida, é de salvação. E na vida daqueles que renegam a palavra de Deus, na vida daqueles que não dão crédito à palavra de Deus, aqueles que não guardam os mandamentos do Senhor, é a condenação. É a condenação das suas almas a entrar no lugar de tormento, aonde haverá pranto, aonde haverá ranger de dentes, aonde nunca mais sairá. Será aprisionado e serão atormentado dias e dias para toda a eternidade. Então, assim, aí aqui fala dessa forma: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, sem defeito, sem mácula, um cordeiro santo, um cordeiro perfeito, um cordeiro que era digno de estar ali se sacrificando na cruz do madeiro para renovar a aliança sobre as nossas vidas. Então, assim, um cordeiro imaculado, incontaminado. Veja que o Senhor Jesus, ele foi incontaminado. Para isso era preciso, porque sempre o jugo estava ali do pecado sobre os que estavam oferecendo a oferta, sobre aqueles que estavam oferecendo as libações, eles estavam corrompidos. Agora não veio um incorruptível para que essa aliança fosse perpétua, para que essa aliança fosse perfeita sobre a nossa vida. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Ainda antes da fundação do mundo, Deus já tinha promessa de salvação com a minha alma e com a tua alma. Veja só, muitos pensam que aquele acontecimento lá no Jardim do Éden foi uma derrota para Deus. Muitos pensam que ali pegou Deus de surpresa, ou pensam que Deus não sabia de que ia acontecer no Jardim do Éden. Claro que Deus sabia de todas as coisas, Deus é onisciente, mas Deus, desde a fundação do mundo, ele já estava preparando, né, para que o seu filho viesse sobre essa terra, ele vencesse a morte, vencesse o pecado e entregasse para o seu povo uma aliança perpétua para que o seu povo, para que os seus filhos que ele fez, imagem e semelhança dele, retornasse ao paraíso, retornasse à sua glória incorruptível, eterno, sem morte, sem dor, sem enfermidade, porque Adão e Eva, a partir do momento eles desobedeceram a Deus, caíram em desgraça, né? Teve o primeiro homicídio, daí veio homicídio, veio pecado por cima de pecado, veio escravidão e virou uma bola de neve, onde que nós estamos vendo hoje, vivendo dias tenebrosos na terra. Então tudo isso, né, o Senhor, antes lá da fundação, antes de Adão e Eva já cair em desgraça, o Senhor já havia um projeto, já havia um plano de enviar o seu filho para nos resgatar, para resgatar nós desse mundo cruel. Então a palavra de Deus fala assim: o qual, na verdade, o outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas se manifestou nesses últimos tempos, por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Aí aqui fala assim: para que a vossa fé e a vossa esperança estiver com Deus. Então quer dizer que através, né, dessa aliança, através da nossa fé, nós temos esperança que um dia nós seremos resgatados para a glória do Senhor. Nós seremos ressuscitados assim como o Senhor Jesus ressuscitou. Nós vamos, né, vamos partir dessa terra. Vai chegar o tempo que o nosso tempo aqui vai acabar, que o nosso tempo aqui vai terminar. Mas nós, com a fé, com a esperança dentro do nosso coração, vai chegar aquele grande dia, naquele grande dia aonde o Senhor nos ressuscitará, aonde o Senhor dirá: vinde bendito do meu Pai, que está preparado o reino do céu desde a consumação do século. Então nós seremos
ressuscitado num corpo de glória, num corpo incorruptível, para que nós podemos habitar nas moradas do Senhor. Este é o preço que o Senhor Jesus pagou na cruz. Esse é o preço que nós temos que pagar em obediência somente à palavra de Deus, em obediência somente aos mandamentos do Senhor, porque os mandamentos do Senhor não é pesado, porque o próprio Cristo disse: vinde a mim todos os cansados, que eu vos aliviarei, o meu fardo é leve e suave. O fardo do Senhor não é pesado, o Senhor não dá nada pesado a ninguém, porque o Senhor, Ele prometeu para nós que o seu fardo seria leve. Muitas pessoas que colocam fardo sobre os seus ombros, muitas das vezes as pessoas que colocam dificuldades sobre as suas vidas, muitas das vezes as pessoas que muitas das vezes colocam dificuldades sobre a palavra de Deus, colocam barreiras sobre a palavra de Deus, para que a palavra de Deus não possa trabalhar na sua vida, trabalhar na sua mente, trabalhar no seu coração. Ele não permite que a palavra de Deus possa agir numa transformação, numa mudança nas suas vidas. Muitas das vezes questiona a palavra de Deus, questiona os ensinamentos do Senhor, colocando muitas das vezes dúvida, muitas das vezes colocando coisas, dizendo: não, essas passagens, esses versículos, esses estudos, essas mensagens não é para nós, é para aquela época. Irmãos, é o mesmo Deus do passado, é o Deus do presente, é o Deus do futuro. Deus não muda os seus ensinamentos, Deus não muda as suas palavras, Deus não muda as suas leis. Nós temos que seguir a sua lei, temos que seguir a sua palavra, mediante a graça do Filho de Deus, para adentrar na sua glória. Temos que honrar a sua palavra, temos que honrar o seu mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo, porque aquele que ama o seu próximo, ele prega o amor, ele prega a misericórdia, ele prega o conserto, ele prega a correção, ele prega com que as almas se convertam e revejam os seus maus caminhos, para que naquele grande dia possamos morar nas moradas do Senhor. Deus abençoe a todos. Medite nessa mensagem, compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que puder, para que essas pessoas possam crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus.